Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família. Eu tenho orado para que Deus sempre proteja a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado no canal Palavra de Vida, principalmente nesta época de pandemia, que tantas pessoas estão sendo aí vítimas desse vírus. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a atravessar esse momento ruim e podermos sair mais forte depois de que tudo isto terminar. Nós vamos então para a mensagem de hoje. O tema é Você decide o seu destino. Eu não sei como você está vivendo neste momento, se está atravessando por alguma tribulação ou se você está vivendo um momento de alegria, de celebração, mas pelos vários anos de caminhada neste mundo, eu tenho encontrado muitas pessoas frustradas com a vida, com aquilo que tem acontecido. Muitas pessoas desanimadas, infelizes, e algumas contam histórias tão tristes da sua trajetória de vida e às vezes até choram ao relembrar o caminho que percorreram para chegar até aqui onde estão. Se você é uma dessas pessoas, ouça esta mensagem até o fim, pois creio que Deus lhe ajudará a tomar uma decisão que pode mudar o seu destino. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus ajuda aqueles que ouvem a sua palavra e que fazem as escolhas certas. Para a mensagem de hoje, vou tomar como exemplo uma história que aconteceu há mais ou menos 3.300 anos atrás, ou seja, 1.300 anos aproximados assim, antes de Cristo, e se trata de uma história verídica de uma mulher prostituta conhecida na Bíblia como Raabe, a meretriz. Esta mulher, ela viveu uma vida sofrida, ela vendia seu corpo para ganhar o seu sustento, ela havia perdido uma das coisas mais nobres que um ser humano pode perder, que é a sua dignidade. Ela se tornou objeto nas mãos dos homens, sendo usada, humilhada, explorada, vivendo uma vida totalmente de desprezo e de decepções, como muitas pessoas vivem em nossos dias. Esta mulher tinha tudo para que sua vida terminasse de uma forma trágica, melancólica e triste. Mas nós vemos na história desta mulher que ela tomou decisões que mudou o seu destino. Não só o destino dela, mas de toda a sua família e também dos seus descendentes. E é com as atitudes que esta mulher tomou quando estava na iminência de morrer com toda a sua família, que vamos aprender como é possível tomar uma decisão que pode mudar o nosso destino. Esta história está registrada em Josué, capítulos 2 e também o capítulo 6. Mas eu vou, nesta mensagem, contar a história que está relatada no capítulo 2. Eu não vou fazer a leitura para que a gente não alongue muito na mensagem. Então, Raabe, ela viveu na cidade de Jericó, no tempo em que o povo de Israel estava prestes a atacar aquela cidade e exterminar todo o povo que ali habitava. E como foi, então, a participação desta meretriz chamada Raabe nesta história? É o que ela fez que mudou o seu destino. Segundo a história bíblica, registrada lá no capítulo 2 do livro de Josué, então Josué ele liderava o povo de Israel depois que Moisés havia morrido, e ele estava então com a missão de introduzir o povo de Israel na cidade de Jericó. Eles estavam acampados ali em Sitim, Sitim fica na região leste do Jordão, ali em Moabe, e de lá então Josué ele envia 2 espiões com a missão de examinar a terra de Jericó, que eles iriam atacar ali nos próximos dias. Esses espiões foram até Jericó e entraram na casa dessa prostituta chamada Raabe para descansar, para passar ali a noite, pousar, era essa a intenção deles.
Todavia, o rei de Jericó, ficou sabendo que eles estavam ali e que eles tinham ido até aquela cidade para espionar a terra. Então, o rei de Jericó, sabendo disso, ele enviou homens para capturar esses 2 espiões. E estes, então, foram até a casa de Raabe e, chegando lá, disseram: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois eles vieram espiar a nossa terra. Mas Raabe respondeu: é verdade que estes homens vieram até mim, e eu não sabia de onde eles tinham vindo, e nem o que eles vieram fazer aqui. Mas ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, eles foram embora. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez vocês os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço ali da sua casa, e tinha escondido os 2 lá. Então os perseguidores, achando que era verdade aquilo que Raabe havia dito, eles partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, lá para o local onde eles estavam acampados, mas eles caminhando não conseguiram encontrar estes espias. Então depois desses perseguidores saírem, Raabe subiu até o terraço onde estavam os 2 espias escondidos, e lá ela disse algo que foi importante, foi algo decisivo para a mudança do seu destino. Daí veja então o que Raabe disse quando chega ali diante daqueles 2 homens que foram enviados para espiar a terra de Jericó. Ela diz assim: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, e vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Vejam bem nas palavras de Raabe, que ela diz: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Como então que Raabe ficou sabendo disso? Nós não temos a informação bíblica, mas provavelmente Raabe, que recebeu tantas pessoas na sua casa, muitos viajantes, muitos devem ter falado a respeito do que Deus fez para tirar o povo de Israel do Egito. E que eles haviam caminhado, então foram tantos anos, 40 anos, para chegar até aquele lugar, ali onde eles estavam acampados em Sitim. Era a 42ª parada deles, eles pararam 42 vezes, e aquele foi um dos últimos acampamentos que o povo de Israel chegou. Então, provavelmente essa história correu por todos os lados, e esta mulher, então, ela sabia disso. E ela, então, atribui a Deus a causa do povo de Israel terem saído da escravidão do Egito para alcançar aquelas terras tão boas de Jericó. E por isso ela diz: eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, e nós estamos com medo que vocês chegaram aqui. Não só nós, mas todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, porque vocês têm um Deus que luta a favor de vocês, que faz de vocês um povo vitorioso, e vocês chegaram até a nossa terra, e eu sei que foi com a ajuda de Deus, e Deus então está ajudando vocês a conquistarem isso. Foi muito importante isto que Raabe disse, porque ela reconheceu que há um Deus soberano, que luta pelo seu povo, e este Deus estava do lado de Israel para ajudar. E nós sabemos que quando Deus faz promessas, Ele cumpre. E eu até pergunto para você neste instante, antes de continuarmos, você sabe que Deus tem feito promessas para a sua vida? Você sabe que Ele planejou para você fazer parte daqueles que vão vencer e não daqueles que serão derrotados? Ele não nos chamou para uma vida de derrota, Ele nos chamou para uma vida de vitória. E Raabe sabia disso, ela declarou isso àqueles espias que estavam lá. Talvez os espias ficaram perplexos de ver uma mulher que vivia aquela vida, declarar de que Deus havia então trazido aquele povo e que estavam amedrontando todas as nações por causa do poder que Deus estava manifestando, para que aquele povo alcançasse as promessas que Deus havia feito. Quando nós acreditamos nas promessas de Deus e nós seguimos,
né? Deus, ele cumpre com as suas promessas, né? Você não pode esquecer disso. Mas Raabe, ela não falou apenas aquilo, né? Na sua fala, ela disse o seguinte: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando vocês saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom, com Og, e os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, né, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que declaração maravilhosa, né, para que Deus seja glorificado e exaltado, né, neste mundo. Quando alguém diz, né, eu sei que há um Senhor, que há um Deus, e este Deus, ele é Senhor tanto nos céus como na terra, ele governa em todos os lugares. Então Raabe, ela reconhece essa soberania de Deus, ela reconhece que Deus é aquele que pode todas as coisas, né? Isso estava sendo confirmado na trajetória de um povo escravo que estava agora na iminência de conquistar, né, uma grande cidade, uma das cidades mais antigas conhecidas. Ela reconhece, na verdade, quem é Deus, e ela então, diante desse Deus soberano, né, diante de um povo que estava para habitar a terra onde ela morava, ela então faz um pedido. Né, e ela então faz esse pedido àqueles 2 espias, né, e a Bíblia diz que ela chega diante dele e diz: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, que sejam também bondosos para comigo e para com a minha família. E eu quero que vocês me dê segurança, que vocês protejam, né, que vocês poupem a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e tudo, né, que lhes pertence, livre-nos da morte. Este foi o pedido de Raabe, aqueles 2 homens. E eles então, ouvindo Raabe, né, dizer de que reconhecia o Deus deles como um Deus soberano, Deus que determinava as coisas tanto no céu quanto na terra, e que Deus havia entregue aquela cidade a eles. Eles então atendem o pedido de Raabe. E os espias então disseram: olha, se você não contar, né, o que nós estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos dar esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa, né, que ela habitava ficava ali, né, anexa ao muro de Jericó. E estes homens então descem por aquela corda, né, que ela dá para que eles descessem. E ela disse ainda a eles: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem, escondam-se por lá por 3 dias, até que eles voltem, e aí então depois vocês sigam o caminho, porque vai ser seguro para vocês. E eles disseram então a ela: nós estaremos livres do juramento que você nos fez, né, se você, quando nós voltarmos, né, não estiver aqui na casa, não só você, mas também toda a sua família. E também se não tiver este cordão pendurado na janela, da mesma maneira que você deixou para que nós descêssemos. Então, preste atenção, né? Os seus pais, a sua família, eles precisam estar dentro da casa. Se eles não estiverem, não seremos responsáveis pela morte dele. Mas se eles estiverem aqui, nós vamos lutar para que eles sejam salvos, não só você, mas também eles junto com você. Então Raabe, ouvindo isso, respondeu: seja então conforme o que vocês estão dizendo. E a Bíblia diz que assim ela os despediu e eles partiram. E ela então amarrou o cordão vermelho na janela e ficou ali confiante de que eles iriam voltar e que iria salvar a sua família. Esses espias, eles ficaram então escondidos nas montanhas por 3 dias e depois eles foram embora lá para Sitim, onde Israel estava acampado. E quando eles chegam lá, eles contaram tudo o que lhes havia acontecido. E contaram a história lá com certeza em detalhes. Eles disseram a Josué:
Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Veja bem que eles levam uma mensagem encorajadora a Josué, porque ele diz, olha, sem dúvida o Senhor está do nosso lado e entregou aquela cidade, porque os moradores eles estão apavorados, eles estão sem saber, né, o que fazer. Então Raabe foi alguém que passou ao povo de Israel a afirmação que o Senhor já havia entregue nas mãos dos israelitas aquela terra. Diferente de Raabe foram aqueles 10 espias, né, enviados anteriormente, quando eram 12, né, porque havia também Josué e Calebe, que foram os únicos que não se renderam às ameaças que aquela terra oferecia. Aqueles espias, os 10, eles voltam desanimados. Né? Se nós olharmos no livro de Números, capítulo 13, versos 27 a seguir, né, eles chegam dizendo, né, que ali naquele lugar onde eles foram, né, habitavam pessoas poderosas, né, as cidades eram muito fortes, né, as cidades ali era protegida, né, lá tinha os filhos dos Enaquins, dos gigantes, que eram homens de grande estatura. Eles diziam, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Essa atitude desses 10 espias são atitudes de quem nunca vai mudar o destino para melhor, mas vai mudar cada vez para pior. E pior não apenas para si, mas também para todas as pessoas que convivem com essas pessoas que não acreditam em Deus, que são pessoas que não consideram aquilo que Deus fez, né? Porque eles mesmo contemplando os milagres dos seus próprios olhos, eles estavam então ali desanimados e também desanimando as outras pessoas. Né? Aquilo atingiu, né, as pessoas todas de Israel, porque o capítulo 14, né, diz que quando esses espias falaram negativamente, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e todos desejaram voltar. Ainda naquela época, né, Moisés estava vivo, isso está narrado no livro de Números. Né, o capítulo 12, verso 22, diz que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Estas são as palavras de Deus, a resposta de Deus àqueles espias e aquele povo que não acreditaram nas promessas de Deus. Ou seja, eles estavam retroagindo, eles estavam deixando de marcharem ao encontro da bênção que Deus havia prometido. Meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, quando nós desacreditamos neste Deus, quando nós deixamos que as promessas de Deus entrem em descrédito por causa das dificuldades e das ameaças, nós não conseguimos mudar o nosso destino para melhor. Mas aquela mulher, ela não foi incrédula, ela foi uma pessoa que acreditou em Deus, mesmo não servindo junto com o povo de Deus, porque ela fazia parte do povo cananeu. Eu até preguei esses dias atrás sobre a mulher cananeia. Então aquele povo era pagão, eles serviam a outros deuses, e esta mulher, então, ela faz a diferença. Ela vai, né, ao encontro dos homens pensando em ter uma vida melhor, porque aqueles que não acreditam em Deus, Deus, como disse lá no texto, eles não vão alcançar as promessas, eles não vão alcançar as bênçãos que Deus havia prometido, que Deus há prometido a cada um de nós. Deus está dizendo, né, a todos que viram os sinais, né, os milagres, e que não creram nele, que eles não iriam alcançar as bênçãos, que não iriam mudar os seus destinos para melhor, mas eles seriam derrotados para sempre.
Raabe pensava diferente. Ela reconhece, como já dissemos, que há um Deus poderoso. Ela deseja viver com este povo, né, que era um possuidor da promessa de Deus, e ela crê que desta maneira ela poderia também fazer parte das bênçãos que Deus havia planejado. Ela escolhe este Deus em vez de escolher o rei de Jericó, porque quando o rei de Jericó manda os espias até a casa dela, ela poderia pensar: eu tenho uma chance agora de fazer uma coisa tão valorosa para o rei, eu vou entregar esses inimigos e o rei pode me recompensar, eu posso fazer parte da história de Jericó, como uma mulher prostituta que entregou os espias, e este exército de Israel ele foi exterminado porque eu fiz desta maneira. Não, mas ela então, ela olha para Deus. Ela não quer ser famosa por um povo pagão. Ela não quer ser engrandecida por um rei, mas ela quer viver uma vida de vitória através de um Deus que é soberano, que todas as coisas pode. Então, por isso, ela clama por misericórdia. Ela segue as orientações daqueles homens de Deus e ela espera até que o seu destino seja mudado através das suas atitudes. Enquanto ela é protegida, Jericó estava sendo destruída completamente. Se nós olharmos o capítulo 6 de Josué, a partir do verso 21, o texto lá diz que tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento. O verso 22 diz: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até o dia de hoje, porquanto aquela mulher escondera os mensageiros do Senhor que havia sido enviados por Josué. O destino desta mulher não termina aqui. Ela casou-se com Salmão, que deu à luz a Boaz, que foi bisavô do rei Davi, tornando assim uma ascendente de Davi e também fazendo parte da linhagem de Jesus. Que coisa gloriosa você verificar uma mulher desacreditada, uma mulher que estava sendo explorada pelas pessoas daquela época, uma mulher rejeitada, uma mulher com a vida toda arruinada. Ela então consegue mudar o destino da sua vida, porque ela olha para o céu e ela vê que há um Senhor soberano, e ela então decide fazer parte de um povo que tinha as promessas de Deus. E Deus mudou o destino daquela mulher. Ela passa a ser então ascendente de um rei, e não apenas do rei Davi, mas também do rei todo-poderoso Jesus, porque foi através da linhagem dela que Jesus vem então a nascer, embora gerado pelo Espírito Santo, mas ali cuidado pela Maria, mãe de Jesus, e José também ali, que era pai de Jesus, que habitaram juntos até que Jesus inicia o seu ministério e ele então vai até a cruz morrer para que todos nós fôssemos salvos. E a história desta mulher Raabe, ela vai aparecer lá no final da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 31, e aquele texto vai dizer que pela fé, Raabe a meretriz não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Se você crer, você não perecerá com os incrédulos,
Deus abençoará a sua vida e Deus abençoará a sua família. Eu quero orar para que Deus assim o abençoe em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai soberano, entregamos mais uma vez a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para levar para o teu povo que nos ouve através do canal Palavras de Vida. E eu peço a Deus que o Senhor venha abençoar estas pessoas. Talvez, ó Deus, alguma dessas pessoas que estão me ouvindo pode estar vivendo uma vida tão difícil, uma vida de desprezo, ó Deus, uma vida de sofrimento, uma vida, ó Deus, onde as coisas não deram certo, tudo deu errado, mas o Senhor, ó Deus, como mudou a vida daquela mulher, uma prostituta, uma meretriz, né, e que ela alcançou misericórdia diante do Senhor, que tais pessoas alcancem a misericórdia do Senhor e sejam abençoados, tenham uma vida transformada, uma vida regada com todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para os teus filhos. Meu Deus, abençoe, ó Pai. Dai, ó Deus, encorajamento àquelas pessoas que estão desencorajadas. Coloque esperança no coração daquelas que estão sem esperança. E, ó Deus, revigore as forças. Ajude, ó Deus, essas pessoas a caminharem em uma trajetória de uma vida vitoriosa. Eu peço, ó Deus, que o Senhor os proteja, que os livre do mal e multiplique as bênçãos materiais e espirituais na vida de cada um. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este tempo que pudemos estar aqui juntos. E se Deus assim permitir, logo estaremos de volta. O próximo momento que vamos estar é o momento Pão do Céu, no meio da semana, e depois no final de semana novamente, com palavras de vida. E eu peço mais uma vez, para que você multiplique estas mensagens, e você mandando o link, compartilhando com seus amigos, porque você está ajudando pessoas a serem abençoadas. Às vezes as pessoas encontram coisas engraçadas, e até algumas besteiras e compartilham nas redes sociais e aquilo viraliza. E nós precisamos fazer viralizar a palavra de Deus, aquilo que abençoa. Então eu peço que você assim o faça e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muitas bênçãos na sua vida. Então que Deus te abençoe, um grande abraço e até em breve.